Boa noite, pessoal. Começando mais um VigorCast, hoje com a presença especial aqui, convidada super especial, a nossa personal, né? Nossa personal trainer aqui, educadora física, Carla Nascimento, né? Então, só antes de deixar ela dar uma boa noite aqui, vou desde já dizer que aqui na clínica a gente desenvolve um projeto bem bacana, né? Colocamos aqui uma academia improvisada ainda, né, Carla? Ainda ainda improvisada, mas cada dia aí a gente vai adicionando mais itens e vai tornando cada vez mais fácil aí com mais equipamentos. Mas lembrar desde já que não é por falta de um equipamento que a gente vai dizer que não vai fazer atividade física. Quem quer, dá um jeito, né? Então a gente tem aqui na clínica e temos esse projeto aí com Carla para todos os funcionários, para todos os colaboradores aí, a gente tem aí 3 vezes na semana, aula com Carla Nascimento. E agora eu vou abrir aqui para ela dar uma boa noite dela, se apresentar aí para todos vocês. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com o Dr. Kias, um convite, estou honrada com esse convite e também agradecer por eles me convidarem para trabalhar com a equipe, que é uma equipe maravilhosa, é muito gostoso dar aula para eles. Hoje ele já fez aula comigo, já treinou, então ele dá o exemplo, viu? Cobra, mas ele faz. Mas vamos lá, já que ela disse que eu treinei aqui, mas como é, doutor Ilquias? É rebelde, é disciplinado, é indisciplinado? Como é que é na atividade física, né? Hoje ele chegou com abuso da bike dele. Eu cheguei estranhei. Ele disse, hoje eu quero fazer musculação. Foi. Então, quando a gente fala sobre atividade física, a gente sabe que tem inúmeros benefícios, né, Carla? Sobre a atividade física. Então, quer ser ela aeróbica, quer ser a atividade de força. E a gente tem muito na cabeça de falar o seguinte: bem, para emagrecer, eu vou fazer o aeróbico, vou correr. E que muitas vezes não é o indicado, principalmente quando a gente está falando de um paciente que está no quadro de obesidade. Por quê? Existe a sobrecarga, né, Carla, de peso, que aí pode tanto sobrecarregar as articulações, joelho, coluna, né, tornozelos, e ele começa a fazer aquela atividade física desesperada por conta própria, sem procurar o auxílio de um educador físico, e acaba gerando o quê? Lesão. E quando lesiona, dá continuidade? Não. Para e já entra naquele processo de frustração. Começou a dor no joelho, começou a dor no tornozelo e já está abandonando. Me conte aí se você tem alguns relatos nesse sentido, Carla. Tem vários, doutor Iquias. Porque justamente as pessoas passam muitos anos sem nenhuma prática de atividade física, se alimentando errado, e de uma hora para outra elas querem um resultado. E não é bem assim. A gente tenta educar para que as pessoas consigam o resultado aos poucos, tanto na alimentação como na atividade física, justamente para não acontecer essas lesões, que é o mais complicado. Depois de lesionado, a gente consegue melhorar, mas sempre vai estar presente aquela lesão como um calo, né? Que de vez em quando vai dar uma dorzinha e vai aparecer. E sem falar também na desistência, né, Carla? Começou, tive uma lesão, desisti, e aí já fica com aquela conversa. Vou não, porque toda vez que eu vou, me lesione. Isso. Mas às vezes está fazendo por quê? Porque está faltando essa orientação de como retomar as atividades físicas. Qual é a melhor atividade física para mim naquele momento? Então, por isso que eu gosto de dizer muito. Então, qual é a melhor atividade física? Aquela que você tem prazer, porque você vai ser mais assíduo, mas de acordo com cada paciente existe a melhor também para aquele momento. É assim? Exatamente. Então, Carla, quando a gente vê no quadro que eu trabalho muito com obesidade, você sabe, né? Você sabe que eu trabalho muito com obesidade, e os pacientes vêm exatamente com essa ânsia de fazer atividade física, pensando o quê? Emagrecer. Sim. Estamos aí com o verão batendo na porta, a gente sabe que o nordestino, o brasileiro, né? Então, quando ele chega nessa época, ele quer dar aquele up no corpo, quer emagrecer, e de toda forma, e às vezes faz coisas inconsequentes e que na verdade, muitas vezes é malefício para a saúde. Sim, com certeza. Né? E quando vem o paciente no quadro de obesidade, ele vem iniciar o tratamento comigo, primeira coisa que eu falo, eu digo, olha, entenda, obesidade é doença, para separar, ponto, é doença. A obesidade, a gente trabalha com 4 pilares. Primeiro, um tratamento de acordo com a necessidade do paciente, pode ser medicamentoso. Segundo, terapia psicológica, porque muitas vezes a gente sabe que a obesidade está, como o paciente está interpretando o mundo, como é que ele está vivendo, então esse ajuste psicológico é muito importante.
Terceiro, uma alimentação saudável, né? E quarto, a prática da atividade física. Qual é o mais importante, doutor? Não iria falar mais importante, eu digo que são extremamente importantes, Sim. porque são pilares, né? São pilares. Então, quando eles me procuram para emagrecer, já dizem assim, doutor, eu quero fazer atividade física, vou começar a fazer aeróbico, vou correr. Eu digo, para emagrecer, o principal chama-se musculação, né? Então, Carla, dentro desse contexto que a musculação é extremamente importante, por que eu digo? Porque para emagrecer existe uma única razão, que seria o quê? Fazer um déficit calórico, né? A musculação, ou a atividade física, qualquer que seja, ela vai somar para que você faça um déficit calórico. Isso. Mas o que a gente vê bastante corriqueiro é: vou iniciar a prática da atividade física, vou correr, vou andar de bike ou vou para a academia, e quando retorna da atividade física, porque gastou muito, vai gerar mais fome e não faz essa conta calórica. E não gera o déficit calórico, aí diz: tô indo para a academia, mas não emagreço. Tô correndo, mas não emagreço. Então a gente vê que na verdade é o conjunto, mas somado ao déficit calórico, no processo onde você está fazendo um déficit calórico, aonde vai sustentar mais a massa muscular, que a massa muscular a gente sabe que é proporcional ao metabolismo, é a musculação. Por quê? Porque a atividade física, ela aeróbico, ela vai fazer com que você esteja gerando esse déficit calórico, mas também está destruindo massa muscular. Exatamente. E lá na frente o metabolismo da pessoa tende a o quê? A reduzir. Né? Então, na tua prática, Carla, o que você vê bastante em pacientes exatamente que estão procurando o emagrecimento junto com o educador físico? O maior erro, doutor Iquias, é a pessoa procurar atividade física e só pensar na caminhada. Então, ela não busca uma orientação de um personal para saber o que é melhor para ela. Ela já chega, muitas vezes ela chega para mim e diz, eu quero fazer isso. Entendeu? Então, é como se aquilo fosse o melhor para ela. Mas nós sabemos, como você já acabou de relatar, que a musculação, quando você ganha massa muscular, você acelera o seu metabolismo muito mais. Então, gerando uma queima de gordura maior, um gasto calórico maior, o que leva também à manutenção do peso ao longo do tempo. Olha que fantástico. Olha a fala da Carla. Fantástico. Manutenção do peso. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Por quê? Porque quando a gente faz a restrição calórica... Gente, restrição calórica. Vou parar de falar grego, para ficar o português bem rasgado aqui. Restrição calórica é comer menos do que você gasta, né? Então eu gasto 2.000 calorias para estar vivo, mas eu tenho que comer 1.500 para gerar um déficit para poder emagrecer, né? Então, uma bariátrica faz isso. Por que uma bariátrica emagrece? Vamos lá, não estou indicando ninguém, não estou dizendo nada. Por que uma bariátrica emagrece? Porque ela reduz o teu estômago e você vai conseguir comer menos, gerando o déficit calórico. Exatamente. Mas o princípio continua sendo o mesmo, déficit calórico. Se eu vou fazer atividade física, correr o dia todinho, malhar o dia todinho, vou emagrecer? Vai. Por quê? Porque está gerando também um déficit calórico. Se eu fizer uma dieta sem treinar, vou perder peso, vou emagrecer? Vai. Por quê? Porque está gerando um déficit calórico. Mas veja bem, fazer uma redução alimentar gerando um déficit calórico sem fazer a musculação, sem fazer a atividade física, o que vai gerar? Uma perda de peso, mas uma perda de massa muscular. E lá na frente, você perdendo massa muscular, seu metabolismo fez o quê? Caiu. E a manutenção vai ser fácil? De jeito nenhum. Então tem muita gente que não entende o porquê do efeito sanfona, ir e vir, que é exatamente fazendo apenas uma dieta, sem estar preocupado em manter a massa muscular. E olha que detalhe, quando a gente está envelhecendo, como é que fica nossos hormônios? Como é que fica nossa massa muscular? A lógica, o normal, o natural é a gente, quando está envelhecendo, aumentar o músculo ou só ir perdendo o músculo? O que você acha, Carla? Com o passar da idade, nós vamos perdendo muita coisa, na verdade. Né? Não só músculo, mas a massa óssea. Então, a gente vai perdendo muita coisa que precisa a gente repor e ter uma atenção em cada idade. Então, o que é que eu estou precisando nessa minha fase atual?
né? E quando se fala em emagrecimento, a gente tem que pensar também em emagrecer mais e emagrecer bem. Por exemplo, faz só aeróbio e uma restrição calórica muito grande, vai ficar feio. Vai se olhar no espelho, vai ficar feio e não vai gostar de quem está vendo, do que está vendo no espelho, né? Então, por isso que é importante esse trabalho, tanto da musculação junto com o aeróbio, porque a pessoa vai emagrecendo, mas vai ganhando músculo, o tônus muscular vai melhorando, vai ficando mais bonito e a pessoa vai gostando do que vê. Então, ela tem mais vontade de continuar. Aí a gente já entrou num outro pato. Olha só que uma coisa puxa a outra. Aí já entramos numa coisa chamada autoestima. Então, a autoestima também faz parte da saúde mental, né? Porque se a pessoa está se sentindo bem, está com o astral lá para cima, opa, tudo flui melhor na nossa vida, né? Então, aí já puxou para o lado da autoestima. Mas ela falou uma coisa importantíssima, que interessante. Olha só, saúde óssea. Né? Então, o que eu falo para o paciente? Aí existe o quê? Com o envelhecimento? A perda da massa muscular, a perda da massa óssea. Aí a pergunta é, mas como assim, doutor? A gente vai perdendo massa óssea, mas não é só porque a gente parou de beber leite e está diminuindo a ingesta de cálcio, né? Então, na cabeça do povo, osteoporose é falta de cálcio. Toma dando a cálcio, toma dando a cálcio, e cadê a osteoporose sendo reduzida? Houve uma baixa hormonal, essa baixa hormonal está dificultando o ganho da massa muscular, você está perdendo massa muscular, essa baixa hormonal com a perda de massa muscular e ainda a inatividade, o sedentarismo, corroborando mais ainda para esse definhamento dessa musculatura. E a musculatura é só para encher o paletó, é só para encher a camisa, só para encher o bumbum, né, lá na calça. Não, de jeito nenhum. A musculação ela serve tanto para a saúde, porque na verdade o músculo é um grande órgão endócrino. Ele melhora a inflamação, melhor dizendo, ele desinflama o corpo, ele libera vários hormônios e substâncias que facilita e favorece a saúde. E quando a gente falou de osteoporose, eu não vou parar aqui não, né? Não é porque o doutor tem TDAH que já foi para o outro lado, não. Não, mas é porque, olha que coisa gostosa, né? É um link. Então, quando você fala aí sobre osteoporose, a gente sabe que a musculatura estando forte, ela está gerando o quê? Um estresse ao osso. Sim. E esse estresse ao osso tem que gerar uma adaptação ao osso. E como é que ele tem que se adaptar? Se o músculo está causando tração no osso, ele tem que dizer, opa, eu tenho que ficar mais forte. Porque se eu fico mais forte, eu aguento a tração do meu músculo. E o que faz? A matriz óssea melhora. E a osteoporose também reduz, regride. Por quê? Porque o osso agora está sendo obrigado. E no envelhecimento, geralmente, o que a gente vê? Minha avó, bichinha, até estava magrinha, tá sem massa muscular, estava sedentária, tropeçou, caiu e houve fratura de quadril. E às vezes ali é o começo de um fim de uma pessoa, definhar mais ainda na cama, né? Por quê? Agora a Carla vai falar aí por quê e o porquê da importância. O porquê da importância do aumento da massa muscular, principalmente nessa população, que é a mais idosa, né? Não é musculação, não é para o jovem, não. Mas não é verdade, Carla, que o idoso parece que ele pensa que ele tem que só caminhar, ele não, né? Ele não vê como a musculação, mas isso é um papel nosso aí, passar exatamente que na verdade, o exercício mais importante para o idoso, para quem está envelhecendo, então somos todos nós, os quarentões, os quarentões são os antigos 30, né? Os cinquentões são os antigos 30, então a gente entendendo isso hoje está ficando mais fácil, né? Então, qual seria aí, ao seu ver, qual a importância aí da musculação para quem está nesse processo aí de envelhecimento e idoso? Só voltando um pouquinho à questão da massa óssea, né, e da osteoporose, é importante lembrar as pessoas, se chegou a falar de suplementação de cálcio, mesmo que não seja, por exemplo, na simples alimentação, a pessoa precise repor o cálcio, é bom lembrar as pessoas que elas precisam da atividade física para levar esse cálcio para o osso. Senão, ele fica na corrente sanguínea. Então, tem que fazer atividade física para o osso ser remodelado, ou seja, aquelas cavidadezinhas que estão frágeis serem preenchidas. Então, então você vai sair de uma osteoporose para uma osteopenia, e assim você vai melhorando esse osso ficando mais forte. A atividade física, quando você faz ela com mais intensidade, aumenta essa tração, como você está falando, faz com que o osso fique mais forte,
E essa musculatura mais robusta, ela vai proteger esse osso caso você caia. Perfeito. Então, você não vai quebrar com tanta facilidade como um idoso que só tem aquela pelezinha fina, só tem gordura, já perdeu toda a massa muscular. Então, é uma pessoa que vai para a cadeira de roda e vai definhando, definhando, porque realmente já não tem mais aquela qualidade de vida de andar no supermercado, fazer as coisas que E faziam perde antes. sua autonomia, né? Total. Perde sua autonomia. Olha que fantástico. Carla aqui fez aqui um resumo muito bom. Por quê? Porque a gente vai lembrar que a massa muscular, quando você tropeça, opa, eu tropecei, mas eu tenho músculo, e o músculo vai gerar o quê? Um reflexo, e aquele músculo vai ter força o suficiente para você botar o próximo pé na frente. Firmei, Isso. não caí porque eu tinha força para me sustentar. Claro que tudo tem suas proporções, mas uma queda que seria evitável, né? Passa a não ser evitável pela esse falta da massa muscular. E no segundo ponto, embora que eu caí, vou ter um músculo para proteger e também vou ter um osso mais forte. Mais forte. Então, olha que fantástico. Então, a gente tem que entender que musculação para o processo de envelhecimento não é escolha, é obrigação. É uma obrigação. E é muito bom que você, como médico, está falando isso, porque eu acho que falta muito isso ainda. Você atender o idoso e falar para ele a importância dele fazer, além de uma caminhada. Pode fazer caminhada? Pode. Caminhada é bom para a mente, caminhada é bom para o cérebro, para a circulação. Ótimo. Mas o que vai prevenir queda em idoso realmente é o treino de força. Ele tem que fazer força. Não só para evitar uma queda, né? Porque isso aí seria o pior para ele, mas para ele no supermercado conseguir trazer a sacolinha sozinho, conseguir levantar da cadeira sozinho, né? Como tem muita gente que hoje só levanta com ajuda. Eu tenho pacientes que só se levantam com ajuda. E também tem aqueles que se levantam sozinho, que têm 90 anos de idade e são ativos. Então, aí a gente já falou de diversos benefícios, né? Desde no processo de emagrecimento, no envelhecimento, né? No processo de imunidade. Ele é um órgão endócrino e a ciência mostra quanto maior minha massa muscular, melhor a minha imunidade. A gente libera uma substância chamada irisina, né? Interleucina sendo liberada. Tudo isso favorece, principalmente a irisina, inclusive ela estimula uma coisa chamada apoptose. Mas vamos deixar esse nome feio pro povo, não, né? Apoptose. Apoptose parece pipoca, isso é pipoca. Não, de jeito nenhum. A apoptose é exatamente a morte celular programada. É pegar, fazer com uma célula que esteja velha, puf, destrua e nasça uma quê? Uma nova. E a gente sabe que o novo é novo. Então a apoptose está exatamente rejuvenescendo a gente. Olha só que importância da atividade física. Na COVID foi mostrado que aqueles indivíduos, quanto mais tivessem clausurados, né, eles estavam com a imunidade baixa e ele fazendo atividade física melhorava essa irisina, e a irisina foi mostrada que, além de combater, inclusive, câncer, a irisina tem esse papel importante no combate do câncer, no melhora da imunidade. Então, a atividade física, na verdade, é um santo remédio. Está aí disponível a todo mundo e tem gente que diz, não, mas eu não tenho acesso a isso, eu não tenho acesso àquilo. Não, atividade física é democrático, dá para fazer. Agora, o que existe muito é o quê? Falta de disciplina. Né, Carla? Então, Isso quando mesmo. a gente vê, Carla, em relação ao tratamento, por exemplo, a gente falou um pouquinho aí sobre, o mês passado estávamos falando sobre o Outubro Rosa, né? Então, quando fala sobre Outubro Rosa, fala-se muito em câncer de mama, saúde feminina, câncer de ovário, né? O útero e etc. E quando a gente estamos agora em novembro, se fala muito em novembro azul. E parece que também novembro azul só se fala sobre próstata, né? Sim, Parece até que câncer que só acomete mama. só acontece nesses né? dois, né? Ninguém nem conhece o restante. Exatamente. E também não se fala mais sobre qualidade de vida. Mas, enfim, já que é o que mais acomete, quiseram dar ali algo especial, né? Dar uma atenção para esse tipo de câncer, que acomete mais a mulher, que acomete mais o homem. Não estou julgando que está errado de forma alguma, né? Mas a gente lembrar que existem vários outros problemas correlacionados à falta da atividade física, né? Metabolismo cai, aumenta a obesidade, hipertensão,
diabetes, o próprio câncer. É sabido que na população que não pratica atividade física, câncer é maior. Paciente que está no quadro de obesidade tem números maiores também de câncer. Então, a gente vê a importância da atividade física para a saúde. Então, por quê? Como nós falamos, melhora o metabolismo, melhora a autoestima, melhora sono, né? Melhora trânsito intestinal. Vamos lá, eu que vou deixar você. Porque se você é personal, tem muitas pacientes, muitos alunos do sexo feminino, e eu acho que com certeza uma queixa que você deve escutar muito quando elas começam a fazer com você, que é o quê? Constipada, né? E acho que você já deve ter escutado vários relatos aí em relação doutor, depois que eu comecei a fazer Carla, depois que eu comecei a fazer atividade física, meu trânsito intestinal assim, melhorou absurdamente. Você tem alguma experiência nesse sentido? Tenho várias. Principalmente de idosos. Eu tinha uma aluna especificamente, ela tinha 97 anos de idade, e de vez em quando a filha dela ligava para mim: Carla, mamãe está sem conseguir ir no banheiro. Depois da atividade física, é normal. Sempre acontecia, porque realmente acelera, melhora o trânsito intestinal. Né? Você está colocando seu corpo em movimento, não é só o que está por fora, tudo por dentro está sendo movimentado. Perfeito. Então, sono a gente escuta bastante, né? Você, como personal, vai dizer: rapaz, eu tava ruim, comecei, tô treinando agora, chega de noite, parece uma pedra. Pum. Então, a gente fala sobre sono, a gente fala sobre humor, a gente fala sobre autoestima, a gente fala sobre controle de metabolismo, controle de doença, melhora na imunidade. E aí, Carla, como é que é essa história em relação à imunidade? Se eu sair correndo, feito um louco, desesperado, procurando performance, minha imunidade melhora? Não melhora. Não melhora porque a imunidade ela só melhora quando você faz exercício regular. Então, é com a continuidade, não é uma vez, nem duas. É o exercício contínuo. E também não vai ser na primeira semana. Então, o seu corpo ele vai se adaptando, ele vai se fortalecendo, e aí é onde você ganha imunidade. Imunidade, perfeito. Então, a gente sabe que a atividade física de leve a moderada, ela tem aspectos benéficos. Quando você vai para aquela de alta intensidade, muitas vezes é o contrário, né, em relação à imunidade. Acaba baixando a imunidade. Mas ela, para você gerar determinados benefícios, aí existe também quando a hora certa de fazer o de alta intensidade, né? E com alguns cuidados, depois reforçando a imunidade com anti-inflamatórios, com antioxidantes naturais, tudo isso aí favorece e faz com que você consiga desenvolver uma performance fazendo em alta intensidade e mantendo sua saúde em dia, né? E tem que ter um cuidadinho extra e muitas vezes a gente pensa o seguinte: vou começar a correr, vou fazer tudo aí do meu jeito, e aí acaba tendo o quê? Exatamente, gripei, peguei uma virose, peguei isso, peguei aquilo, exatamente por não estar tendo cuidado com esses pequenos detalhes, né? Pois bem, Carla, quando a gente está falando aqui sobre Novembro Azul, sobre o Outubro Rosa que acabou de passar, a gente escuta muito falar nisso, sobre câncer. A gente sabe que, estatisticamente, quem está no quadro de sedentarismo, aumenta bastante essa perspectiva. Em relação eu já li muito, você também, a gente inclusive aqui quando estávamos aqui nos bastidores, estávamos conversando, né, sobre um artigo mostrando a importância no paciente na prevenção do câncer, né? Vou deixar você falar. Você estava comentando comigo, eu vou deixar você falar. Porque aqui, senão eu falo demais, eu sei que TDAH é um problema sério. Não dá espaço para o outro falar, né, Então, assim, como era antigamente, a orientação para o paciente com câncer de atividade física, não faz. Não faz, deixa quieto, deixa ele ficar quietinho, não faz nada. Hoje, com o passar do tempo, nós sabemos que existe um benefício enorme da atividade física antes, durante e depois do exercício. Há uma modificação nas células em que reduz a velocidade com que esse câncer se prolifera e também para que esse paciente volte mais rápido às suas atividades no dia a dia. Então, ele vai conseguir voltar para o trabalho, ele vai conseguir se sentir melhor, inclusive durante a quimioterapia. Tudo vai acontecer de forma melhor para o bem-estar dele. Então, qual atividade física ele vai fazer? A que ele consegue,
né? Sim. Por quanto tempo ele consegue, porque tudo vai depender de que fase, como é o tratamento, se está sendo muito agressivo, mas é interessante que ele saiba que ele não pode deixar de fazer. Perfeito. Perfeito. Então, o que eu costumo dizer é isso. Não existe essa máxima, isso não pode, né? E também não vou dizer o seguinte, não, eu estou com tratamento de câncer, eu não tô seguindo as recomendações do meu oncologista de forma alguma. Lembrar que o trabalho é sempre multidisciplinar, né? O oncologista junto com o educador físico, junto com o nutricionista, porque a alimentação vai continuar sendo essencial para esse paciente, né? Que está passando por esse processo de quimioterapia, etc. Junto com o nutricionista, o psicólogo, tudo isso é um trabalho multidisciplinar alinhado ali junto com o trabalho principal, que é o tratamento oncológico, né? Então, quando a gente tem esse entendimento que o trabalho sempre multidisciplinar é a base, quando é exatamente onde faz a diferença, é onde vai ser um pouquinho mais, vai ser um pouquinho menos de intensidade, né? Então, seguindo sempre as recomendações. Sim. E falando do estudo, né? Teve um estudo sistematizado, e nesse estudo, o que é que foi detectado nesse estudo? Que justamente a atividade física, ela deveria, para ela ser mais benéfica ainda para o paciente, ela começar antes mesmo do tratamento de quimioterapia, durante o tratamento de quimio e depois. Foi visto uma modificação nessas células, fazendo com que até mesmo ele se recuperasse mais rápido, o tratamento fosse mais tranquilo, então ele não sofresse tanto, né, com os pós da quimio, e todos tendem a se beneficiar. Existe tratamento de câncer sem atividade física? Não existe. A atividade física, ela é importantíssima. Ela vai ser tanto a prevenção como o remédio. Ótimo. Então a gente vê que assim, a atividade física ela tem várias funcionalidades, né? Porque o ser humano foi feito para estar em movimento. Então as modernidades, as tecnologias nos fizeram fazer o quê? Ficar sedentários, né? Isso. Antigamente já tinha TV, mas a gente tinha que levantar para até a TV, já pelo menos se moveu. Agora nem isso mais, controle. E agora nem o controle tem mais, é a Alexa, troca canal. Exatamente. Né? Então nem mais o controle está tendo cortina, controle para cortina, para abrir e fechar. Então a gente vê que cada dia o conforto, a tecnologia faz com que a gente fique mais sedentário. E se não tivesse história de, tá na minha hora de fazer a minha atividade física, se isso não entrar na sua agenda, é carro, é cadeira o dia todo sentado, é sofá, hoje é o home office, né? Eu trabalho no home office, tá com a geladeira do seu lado devido ao home. Então você vê que a tendência é cada vez trazer pelo outro excelente pela tecnologia, pela comodidade, mas olhando pelo outro lado, cada vez a saúde vai sendo degradada devido a esses fatores, né? Verdade. Ambientais e sociais que a gente vive. Então, gente, aqui eu acho que está mais que provado que a prática da atividade física tem inúmeros benefícios. Agora, eu vou deixar aqui o meu recadinho, porque parece que a gente só fez o quê? Defender a musculação. Não é isso, não é isso. Volto para aquela primeira frase que eu disse. Qual a melhor atividade física para você? É aquela que você se identifica. Se é a dança, se é a natação, se é o vôlei, se é o basquete, se é a corrida, se é a musculação. Agora, nada tira a funcionalidade da musculação. Você pode fazer, inclusive, aquela que você gosta, mas a musculação, né? Então, você tem que fazer aquilo que você pratica, porque mesmo que não seja a melhor, mas a ideal, mas de toda forma você terá benefícios, né? Mesmo que seja a caminhada, mesmo que seja a corrida. Então, eu costumo dizer o seguinte, a caminhada que o idoso pensa, por que ele procura fazer a caminhada? Primeiro ele está pensando em quê? Na saúde dele, né? Aí ele faz, vou fazer minha caminhada que é bom para a minha saúde, é bom para o meu coração, é bom para a minha circulação, é bom para a minha saúde mental. Ótimo. Ajuda um pouquinho também por estar caminhando, melhora aquela massa muscular dele, muito pouco, mas sim. Mas não deixa de ser importante e necessário também a musculação. Sabe o que também a gente pode falar, que tem que ser o exercício de força. E nós temos exercício de força também no treino funcional. Que nós reunimos duas atividades no treino funcional. Então, acaba sendo uma mão na roda para muita gente que não tem tempo. Porque ele faz o aeróbio
com o treino de força em um treino só. Um treino de curta duração, porque o HIIT, no caso, a gente pode fazer ele em 20 minutos. Então, aquela pessoa que eu não tenho tempo, eu não tenho paciência de frequentar a academia cheia, eu não gosto de treinar, então a gente chega para oferecer uma atividade curta, intensa e que traz resultado. E que tem o treino de força que é tão importante. Perfeito. Então, quando eu estava falando, na verdade, aí, a musculação, Carla fez uma correção muito boa. Seria o treino resistido, Treino né? resistido. Não só o aeróbico. Quando a gente fala resistido, a gente está falando sobre a musculação e sobre como a gente conhece como, por exemplo, funcional, né? Isso. Como a gente conhece também como crossfit. Então, aquele treino que vai ter a parte aeróbia junto com o treino de força, né? Porque, na verdade, é o ato da força é quem está desenvolvendo a musculatura. É o ato de você estar ali estressando o músculo é que vai fazer com que ele se adapte e cresça. Então, quando a gente faz só o aeróbico, aí a gente não está tendo uma boa adaptação. E ainda, além de tudo, que o aeróbico tende a trabalhar só um determinado grupo muscular, né? Isso. E quando a gente está fazendo um treino funcional, o profissional ali, o educador físico, ele está preocupado. Opa, já passei um para a perna, agora eu vou passar um para o glúteo, agora eu vou passar um para a lombar, vou passar agora para o bíceps, para o tríceps, para o peitoral. Então ele vai fazendo esse trabalho com o corpo todo. Muito bacana. E como o nome já diz, olha a importância. É um treino funcional para melhorar a sua funcionalidade. Então, você coloca escada para pular, você coloca um jump para você pular, você pega um peso para você andar segurando um peso, que simula o quê? Se eu fizer isso com o idoso? A feira. Carregando a sacolinha. Entendeu? Então, assim, ele é um treino ideal para quem não gosta de academia. Então, o importante é que você procure que se adeque melhor a você, para você não deixar de fazer. Fantástico. Bem, pessoal, aqui o tempo já deu. Sei que o papo estava excelente, Agradeço demais a presença aqui de Carla, né? Que é nossa personal, pessoa fantástica, profissional fantástica. E desde já deixo aí, ó. Tá aí o @ de doutora Carla Nascimento. Aí podem clicar, podem seguir. E desde já agradeço a presença, né? Então, acho que o papo foi bem legal. Mostramos aí a importância da atividade física, quer ser para melhora da qualidade de vida, quer ser para restabelecer saúde, quer ser para saúde mental, sono, intestino. A gente mostrou tanto benefício, massa muscular, tantos benefícios que a atividade física tem. Agora só não tem desculpa dizer assim, não vou fazer atividade física porque eu não tenho tempo. Ela acabou de mostrar treinos de 20 minutos. 20 minutos você pode ter excelente resultado. E digo mais, existem trabalhos mostrando o HIIT de 6 minutos, 6 né, Carla? 6 minutos. De 6 minutos. Já, abrindo um parênteses que o doutor está falando, já o treino de 6 minutos, para ele ter um resultado em tão curto tempo, ele precisa ser de altíssima intensidade. Isso. Então, não é para todo mundo. Perfeito. Tá? Não é para todo mundo. Então, é aquele olhar de estar ali com o profissional e dizer, olha, a gente pode fazer isso, podemos começar agora com esse, depois a gente pode migrar para esse. Mas, claro, quando a gente fala de HIIT, de 6 minutos tendo resultado, realmente é um treino de altíssima intensidade, que é quando o paciente ele já está bem adaptado ao treino. Aí ele consegue fazer tudo ali na intensidade máxima e dando um excelente resultado. Mas desde já digo, tempo não é desculpa, porque você tem que arrumar tempo para cuidar de você, né, do seu corpo. Se arrumar tempo só para correr atrás de dinheiro, daqui a pouco a saúde vai embora e a saúde vai indo embora, você vai arrumar tempo agora para cuidar da sua doença. Aí vai arrumar tempo para cuidar da doença. Vamos deixar uma reflexão? Por que a gente tem tempo para tudo, menos para fazer o nosso exercício diário? Pelo menos 30 minutos por dia, que é a recomendação da OMS, para nós tratarmos diversos tipos de doença. Então, por que nós não conseguimos, pelo menos, no mínimo, 3 vezes por semana, fazer 30 minutos de atividade física? Aí esse porquê já está explicado, né? Esse porquê está explicado que está faltando ali ter essa disciplina, ter essa obrigação consigo mesmo de dizer o seguinte, estou fazendo isso, não é por ninguém não, estou fazendo isso aqui é por mim. Você pode delegar tudo, né, Carla? Isso. Posso delegar tudo. Posso delegar quem vai tomar conta da minha casa, quem vai fazer a faxina, quem vai fazer isso, quem vai fazer... Agora, delegar a sua saúde, você não consegue delegar. Ei, toma conta da minha saúde. Pega esse tênis ali e corre por mim. Tem como? E não deveria negligenciar, porque o preço que se paga é muito alto. Perfeito. Então, você não tem como delegar o que você vai comer, você não tem como delegar seu acompanhamento. Então, saúde
aí é você com você. Então, pessoal, desde já agradeço todos que estão aí nos assistindo. E não esquece de clicar aí no sininho, clicar em seguir, siga a gente pelo YouTube, siga a gente pelo Instagram. E até próxima quarta-feira com mais um VigorCast. Boa noite, boa noite! Obrigada, doutor Dias. Tchau, tchau.